Aí tá gravando. Deixa eu colocar o material também, né? Tá aparecendo o material para vocês? Sim, Tá? Beleza, então. Então, vamos começar? Até a semana passada a gente falou mais de hospital, né? E não falou tanto de farmácia, de farmacêutico, nada disso. Vocês precisavam entender um pouquinho mais do hospital, de como que ele. Deixa eu abrir lá que já chegou mais gente. Os diferentes tipos de hospital, as diferentes estruturas, porque agora a gente vai começar a entrar dentro da farmácia hospitalar e, de uma certa forma, também a gente vai ter aí diferentes tipos de farmácia hospitalar. As estruturas das farmácias hospitalares são muito diferentes uma da outra, vai depender de vários fatores, né? Número de leitos, tipo de atendimento, tudo aquilo que a gente viu, né? E isso vai impactar lá no final na farmácia, né? Em relação ao tamanho dela, o que ela vai armazenar e tudo mais. Então, assim, a gente não tem duas farmácias de hospital que são iguais, que são idênticas. A gente vê muito essas farmácias de rede, né? Tem algumas específicas que eles constroem todas as farmácias e que elas são, se não iguaizinhas, elas são muito parecidas uma com a outra, né? Você entra em uma, você já sabe até onde que você vai encontrar determinados produtos, porque elas são bem padronizadas. Uma farmácia de hospital não tem isso, ela vai ser uma diferente da outra, independente, né, de ser uma rede hospitalar. Não vou dizer rede hospitalar, mas, por exemplo, a gente tem aqui em Curitiba o Hospital Vita, que tem duas sedes, né? Cada uma das sedes tem a sua própria farmácia e as farmácias são adaptadas à estrutura que foi construída. Os dois foram construídos para ser hospital, mas as construções são diferentes, os atendimentos são diferentes e as farmácias acabam sendo diferentes também. Alguém aqui nunca tinha visto uma farmácia hospitalar por dentro? Ou vocês chegaram a fazer alguma visita, alguma coisa? eu via, acho que eu e outros alunos também lá da maternidade Pinhais. Vocês foram visitar? A gente fez um estágio de horas complementares. Ah, entendi. Então, já tem uma noção de funcionamento e tudo mais, né? Já sabem como funciona. É, eu nunca vi, a Carla falando que nunca viu. Então, Carla, vou te apresentar aqui essa foto. É uma foto de uma farmácia hospitalar. Para quem também nunca viu antes, né? Deixa eu aumentar ela. Então, ela difere bem da farmácia de dispensação, né? Porque, ó, é só eu aumentar aqui e chega a gente. Porque na farmácia de dispensação, o que, que a gente tem, né? A gente tem algumas coisas que são características. Por exemplo, tem um balcão, né? Que você sempre vai ter para fazer uma separação, né? Da parte que é do farmacêutico e dos funcionários e uma outra parte que é a parte do usuário, né? Então é fora e dentro do balcão. Basicamente a gente pode dizer isso. Dentro de um hospital não tem essa necessidade assim tão grande. Tem que ter uma barreira assim para não entrar qualquer pessoa dentro da farmácia, mas não tem esse atendimento no balcão assim como a gente tem lá na dispensação. E uma das coisas bastante importantes é que atrás do balcão, numa farmácia de dispensação, a gente tem as embalagens, né, as caixas de medicamentos visíveis. Para quê? Só para ficar enfeitando ali, para deixar colorido? Não. É uma estratégia que as farmácias usam para
deixar os medicamentos visíveis para a pessoa olhar e lembrar que precisa comprar mais alguma coisa, ou passar a ter vontade de ir comprar determinado medicamento. Aqui a gente não precisa, né? Os usuários não entram na farmácia, eles estão lá nas enfermarias e nos quartos, e eles também não compram medicamentos diretamente, eles pagam pelo serviço, mas quem escolhe o medicamento não é o usuário, né? Então, não tem necessidade de ficar com embalagem à vista, porque não precisa chamar a atenção de ninguém. E vocês devem estar vendo aqui essas caixinhas azuis, para quem não sabe, a gente chama isso aqui de BIM. Então, esses BIMs são feitos para receber o medicamento já preparado para ser distribuído. Então, imagine o seguinte, o movimento nos hospitais geralmente é muito grande, e então, dependendo do sistema que cada hospital utiliza, né, a gente vai ter aí diferentes formas de prescrição, mas digamos que nós tenhamos um hospital que o médico prescreve de manhã, né, ele visita o paciente, ele prescreve de manhã, para que aquele medicamento seja administrado à tarde. Então, chega todas as receitas praticamente ao mesmo tempo na farmácia, e o pessoal que faz o preparo das doses, eles precisam fazer isso de uma forma ágil, porque é para daqui a pouco, né? Então, o que acontece? Aqui dentro desses bins, a gente já tem, então, os comprimidos, os frasquinhos de vidro, as ampolas, os flaconetes, todos separados unitariamente, de forma unitária. Então, corta-se um blister lá que tem 10 comprimidos, corta-se de modo a separar os comprimidos um a um. E eles ficam ali dentro dessas caixinhas, para que, no momento que cheguem todas essas prescrições, fique mais fácil. Eles não precisem ainda ter o trabalho de ficar cortando medicamento por medicamento para separar para cada paciente. Então, é uma forma de utilizar o tempo, né, fora desses momentos de pico, para adiantar, entre aspas, adiantar o serviço, né? Então, deixar a coisa mais ou menos pronta para, quando chega lá todas as prescrições ao mesmo tempo, pegar cada prescrição e ir fazendo a separação, então, rapidamente. Porque também é necessário que esses medicamentos estejam todos prontos para que no outro período, no período seguinte, eles possam ser enviados para as enfermarias, para que lá façam a administração. Então, nada fica dentro das caixas. Ah, mas eu fui num hospital que era um hospital pequeno que ficava dentro da caixa. Pode? Pode. A gente tem aí 4 sistemas diferentes de distribuição de medicamentos. E cada um desses sistemas a gente trabalha de uma forma diferente. Não vou falar muito agora porque isso é assunto mais lá para frente. Mas pode ser que eu tenha um hospital que trabalhe com a embalagem ainda, o medicamento dentro da embalagem. Como pode ser que eu tenha um hospital que tudo já esteja fracionado e já esteja separado, praticamente separado, para simplesmente pegar esse medicamento, separar, né, para o paciente e já mandar para ele ser administrado. Então a gente tem várias formas, e daí cada forma também vai trazer diferenças na própria estrutura e na própria composição estrutural, né, de mobiliário e tudo mais, das farmácias dos hospitais. Então a gente pode afirmar que não existem duas farmácias iguais, porém os processos eles são muito semelhantes, eles teriam que ser praticamente iguais em qualquer lugar, indiferente do lugar onde você está, desculpem, onde você está visualizando aquela farmácia hospitalar. Mas, enfim, a gente vai vendo isso com calma com o passar do tempo. Mas só para apresentar, então, para quem não conhecia,
a farmácia, ela é muitas vezes assim, ela não tem glamour nenhum, ela tem os materiais que parece, não, aparentemente parece frascos de algum líquido, ou soro fisiológico, ou soro glicosado, alguma coisa, aparentemente. Então não tem glamour nenhum, né? Não é como certas farmácias que a gente vê aí, que são todas bonitinhas, arrumadinhas, ajeitadinhas, tudo combinando, né? Não, farmácias hospitalares geralmente elas são adaptáveis, então elas vão crescendo e a gente vai utilizando muitas vezes aquilo que está mais à mão para a gente montar a nossa estrutura. E daí acaba que elas não ficam realmente muito bonitas. Mas enfim, é isso. Uma farmácia de hospital é mais ou menos isso. E não é só isso, né? A gente tem, e a gente vai ver isso mais à frente também, a gente tem algumas áreas que são obrigatórias de existir, tem que ter áreas separadas, tal, mas a gente vê também mais lá na frente. Porque aqui a gente precisa começar do começo, né? E o começar do começo, então, é começar falando um pouquinho de histórico. O histórico é bem curtinho, mas é importante que vocês entendam, principalmente, o que aconteceu aqui no Brasil. Então, só retornando um pouquinho lá quando a gente estava falando dos hospitais, a gente relembra que na Grécia Antiga, né, na época dos romanos, do Império Romano, e lá no Oriente, a gente já tinha, então, algumas estruturas, dentro das grandes estruturas que a gente considerava como sendo hospitais, a gente já tinha estruturas que a gente poderia considerar como sendo as futuras farmácias. Eu digo futuras porque geralmente esses locais eram, né, mais para armazenamento de medicamentos e materiais que se utilizavam em procedimentos do que verdadeiramente uma farmácia, né? Mas tinha lá então dentro dos chamados hospitais um local que a gente chamaria até de farmácia. Deixa eu só abrir lá que chegou alguém. Lembrando também que na Idade Média, né, a partir da Idade Média, a gente teve aí, por um bom tempo, os religiosos como os principais responsáveis pela construção, manutenção de hospitais e, por consequência, responsáveis pela saúde das populações, né? Pulando um pouco no tempo, a gente chega em 1752 e nessa data foi construído um hospital na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é considerada a primeira farmácia hospitalar dentro dos padrões que a gente considera hoje como sendo uma farmácia hospitalar, dentro dos padrões mais modernos, vamos dizer assim. Então, ela era, quando ela foi construída, ela era muito semelhante ao que a gente tem hoje, né, em relação à estrutura física, lembrando que em 1752 a gente não tinha ainda indústria de medicamentos, tinham pequenas fábricas que produziam alguma coisa, mas a maior parte era manipulado. A grande diferença e o que faz realmente com que se considere como sendo a primeira farmácia hospitalar dentro dos padrões que a gente tem até hoje, é que nesse hospital, né, essa farmácia resolveu fazer uma proposta de padronização de medicamentos. Alguém tem ideia do que seria uma padronização de medicamentos? Vamos sair para ir lá para a sala para ver se alguém me responde. Alguém sabe me dizer? Ou tem uma ideia, ou imagina alguma coisa? Podem ficar à vontade para falar, ninguém tem obrigação de saber, só eu, por enquanto. Daqui a pouco todo mundo vai ter obrigação, mas por enquanto não. Professor,
Não tenho certeza, mas seriam a lista de medicamentos que são destinados, foram escolhidos, né, para determinadas tratamentos. São os medicamentos específicos para determinados tratamentos. Exato, adotados é pelo hospital, né? Exatamente, isso mesmo. Então, essa padronização que a gente chama e a gente vê isso acontecer até hoje é exatamente isso. Imaginem hoje, né, que a gente tem aí mais de 5.000 diferentes tipos de medicamentos. Será que a gente consegue levar tudo isso para dentro de um hospital? E tem necessidade de levar tudo isso para dentro de um hospital? Não tem, né? Então, os hospitais eles fazem um levantamento, são vários os fatores também que são levados em consideração para determinar que medicamentos que vão ser, então, utilizados dentro do hospital. A gente também vai ver isso mais lá na frente, mas é importante que vocês já entendam que isso é um determinante bastante importante para uma farmácia hospitalar. Por exemplo, quantos tipos de diclofenaco, quantos tipos não, mas quantas marcas de diclofenaco de sódio a gente tem no mercado? Alguém tem ideia? Entre medicamento de referência, genérico e os medicamentos. Até esqueci o nome. Seria cada laboratório tem o seu? Seria Sim, isso? exatamente. Quantos diferentes a gente não tem, né? Muitos laboratórios. Muitos. Lá na farmácia, né, é importante que a gente tenha alguns diferentes laboratórios, né, medicamentos de laboratórios diferentes, porque tem a preferência do cliente, né? Quem trabalha em farmácia já deve ter visto. Eu sou um, por exemplo, que eu compro omeprazol, eu já chego lá na farmácia dizendo que eu quero omeprazol da Teuto, de preferência com 56, porque é o que sai mais barato, né? E da mesma forma que eu chego lá e não quero saber de outro, pode ser que tenha uma pessoa que chegue lá e queira da Medley. Pode ser que chegue alguém lá e queira da CIMED, né? Então, dentro da farmácia de dispensação, a gente tem que ter isso porque existe a preferência do cliente. Porém, dentro do hospital, a gente não tem essa preferência. O cliente vai tomar aquilo que for administrado para ele, né? Então, tem essa diferença. Então, primeiro, eu não preciso ter aí o mesmo princípio ativo de diversas marcas diferentes. Isso já diminui bastante o tipo de medicamento. E dentro de um hospital, se eu posso utilizar o diclofenaco como anti-inflamatório, como sendo, vamos dizer assim, hipoteticamente, fosse um anti-inflamatório que servisse para tudo, né, para todo tipo de patologia que precisasse de um anti-inflamatório, para que eu ia ter o diclofenaco, ia ter que outro, sei lá, outros anti-inflamatórios aí que me fugiram todos da cabeça agora. Então, para quê? Se um deles resolveria o problema. E foi isso que se pensou, então, lá na Pensilvânia. Claro que eles não tinham essa gama de medicamentos que a gente tem hoje, industrializados. Nos Estados Unidos ainda tinha pequenas fábricas, né, que produziam um ou outro medicamento, como aqui no Brasil a gente tinha pequenas fábricas também que produziam alguma coisa, tipo biotônico, que era da Fontoura, sei lá, rum creosotado, que era não sei da onde, e assim, poucos medicamentos, né? Porém, muitos medicamentos não tinham necessidade de fazer parte da relação de medicamentos do hospital desde aquela época. E eles começaram, então, a escolher, né, então, de acordo com várias informações que eles coletaram, o tipo de doença que era mais predominante, né?
o tipo de cliente que eles tinham, cliente é modo de dizer, né? Mas tipo de paciente que eles tinham, e assim por diante. Então, depois de fazer um bom levantamento, eles decidiram, olha, nós vamos ter medicamento X, Y e Z. Isso vai atender 99,9% das nossas necessidades. Então, para que comprar outros medicamentos, outros produtos que talvez nem tenham tanta necessidade e vão acabar vencendo aqui e a gente ainda vai ter que jogar fora, né? Então, eles foram bastante inteligentes nesse ponto de criar esse sistema que a gente está utilizando até hoje. Muito bem, então esse é a primeira farmácia hospitalar que a gente pode dizer que é a precursora da farmácia hospitalar moderna. E aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, Oi, pode falar. Desculpa, é que eu ia exatamente perguntar aqui no Brasil como é. Ah, tá. Então vamos lá. Acho que pode continuar. Vamos lá. Então, aqui no Brasil, lembrando que a gente viu lá no histórico que aqui no início, né, a questão religiosa influenciou bastante, a questão militar também influenciou bastante. Então, a gente tinha os portugueses trazendo toda uma comitiva de religiosos para catequizar e tudo mais, e né, um monte de militares também para proteger o país. E daí a gente teve o aparecimento de várias Santa Casas e vários hospitais militares. Muito bem. Neste primeiro momento, né, então lá no início, a gente tinha o farmacêutico como um profissional extremamente valorizado, tão valorizado quanto os médicos, né? Porque ele era o único que conseguia e tinha informação para produzir medicamentos. Então, ele era formado para manipular medicamentos. Então, ele conhecia, né, todos os. Porque fazer um medicamento não é simplesmente pegar e misturar as coisas. A gente tem técnicas, a gente tem segredos, né? Hoje já não tão segredos assim, mas naquela época eles tinham os segredos de manipulação. Então, o que acontecia? Eles eram muito bem reconhecidos, né, pelo seu trabalho. Imagina, faltou farmacêutico no hospital, os pacientes ficavam sem medicamento, porque não tinha outra pessoa que conseguisse produzir aqueles medicamentos. E lembrando, né, que naquela época, o farmacêutico, então, ele trabalhava muito mais com ervas do que com produtos químicos. Eram poucos os produtos químicos existentes que eram utilizados já como medicamento, e o que existia, a maior parte vinha de Portugal, principalmente lá no começo, né? E o farmacêutico, então, ele tinha que ter conhecimento de ervas, muitas também vinham de Portugal, muitas plantas foram trazidas para o Brasil e aclimatadas aqui, exatamente porque elas tinham propriedades farmacológicas. E mais uma coisa que aconteceu, que foi bastante importante, que o farmacêutico começou a aprender também, né, com o conhecimento dos índios, a utilizar as plantas daqui, as plantas nativas do Brasil. Então, imagine o conhecimento que ele teve que adquirir em relação às plantas daqui e incorporar isso ao conhecimento que ele já tinha das plantas normalmente utilizadas na medicina daquela época e também os produtos químicos. Então, com tudo isso, ele tinha um conhecimento bastante grande. E lembrando que era uma coisa também bastante interessante, os hospitais eram construídos em grandes terrenos porque uma parte dos medicamentos era plantada no quintal do hospital. Então, a produção, muitas vezes, começava lá no plantio da erva, né, da erva medicamentosa, lá no terreno do hospital. Depois
ela era colhida, passava por um processo de secagem, e aí o farmacêutico começava a fazer os processos. Por exemplo, transformar uma determinada planta numa tintura, e usar aquela tintura, então, depois de pronta, como medicamento. Produzir, sei lá, uma determinada planta, fazer um extrato daquela planta, e incorporar isso numa pomada, por exemplo. Então, era esse todo o processo. Então, às vezes, começava dentro do próprio terreno do hospital, exatamente porque muita coisa era plantada lá. E algumas coisas vinham de fora. E durante muito tempo, o farmacêutico foi extremamente valorizado por isso. Aqui uma foto de uma antiga farmácia de um hospital. Vocês podem ver que, para os dias atuais, essa farmácia não passaria nunca numa avaliação da vigilância sanitária, né? Vejam que tem cortina lá atrás, coisas que não se permite mais nos dias de hoje, né? Então, na época era o que tinha e era dessa forma que se trabalhava. Mas existia, então, essa valorização do farmacêutico, exatamente porque ele que sabia trabalhar ali, ele sabia produzir todos aqueles, provavelmente, tinturas e extratos de plantas que estão nesses vidros aqui atrás. Provavelmente ele era o único que sabia mexer direitinho com as balanças. E dessa forma, então, existia esse reconhecimento do trabalho do farmacêutico. Porém, isso até o começo do século XX. Quando chegou ali a Primeira Guerra Mundial, acabou a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, a gente teve um avanço muito grande da indústria química. Na Primeira Guerra Mundial, várias indústrias começaram a desenvolver produtos para serem utilizados na guerra. Eles queriam mais era ganhar dinheiro com a guerra. Então começaram a produzir várias substâncias químicas tentando desenvolver armas químicas. Mas muitas substâncias que foram produzidas, foram criadas naquela época, as empresas começaram a perceber que não iam servir como armas químicas, mas que talvez pudessem ser utilizadas para outra coisa. E dessa forma eles começaram a buscar outras utilidades para essas substâncias químicas e muitas delas viraram medicamento. Muito bem. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, teve esse desenvolvimento muito grande da indústria química. E no tempo de paz, né, quando terminou a Primeira Guerra, começaram a fazer, então, experimentação para ver se esses medicamentos não serviriam para outra coisa, até tratamento de doenças. E vários deles acabaram sendo transformados em medicamentos. E dessa forma, as indústrias químicas passaram a produzir medicamentos. Então, elas deixaram de ser indústrias químicas simplesmente e passaram a ser indústria de medicamentos. A Bayer é uma dessas, e ela foi uma das primeiras que, né, passou dessa questão de indústria química simplesmente para a indústria de medicamentos. E começaram a se desenvolver, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mais ainda na Europa, e acharam o Brasil como um local interessante para vender os seus medicamentos, né? Terceiro mundo, né? Dá para experimentar, ver se funciona direito, né? Tudo aquilo que a gente sabe que a indústria não tem pudor de fazer. Então, vamos lá para o Brasil, vamos lá vender medicamentos no Brasil. E chegaram aqui já chutando balde, vamos dizer assim. Já então trazendo para médicos, trazendo para administradores hospitalares que eles estavam trazendo uma novidade muito grande, né? Um produto, um medicamento que já
chegava pronto, né? Então que eles tinham uma linha de produção muito grande, então eles produziam medicamentos todos iguaizinhos, um igual ao outro, sem diferença nenhuma, né? Diferentemente do farmacêutico, que um dia produzia o medicamento de uma forma, outro dia que ele estava lá mais com uma irritação muito grande, ele já produzia o medicamento de outra forma, aí outro dia ele estava meio preguiçoso, ele já produzia de qualquer jeito. Foi essa a alegação que a indústria utilizou para chegar no Brasil. E mais uma alegação foi de que o produto industrializado seria muito mais barato. Então eles vieram com a intenção de realmente dominar o mercado, né, e acabar praticamente com o trabalho do farmacêutico. E dessa forma eles conseguiram, né? Então, da mesma forma que lá na farmácia de manipulação voltada para a rua, né, a botica, eles começaram a trabalhar de uma forma injusta, a botica teve que se reinventar e eles os boticários foram obrigados a começar a colocar medicamento industrializado também nas suas empresas, porque senão eles iam fechar. Dentro dos hospitais, os diretores foram convencidos que, né, para que pagar um valor tão grande para um farmacêutico, se agora que você tem o medicamento industrializado, o trabalho dele vai ser simplesmente de pegar o medicamento ali de dentro do armário e entregar lá para o pessoal da enfermagem administrar. Para que pagar tão caro? Por que você não pega, então, uns 4 leigos aí que vão fazer esse mesmo trabalho de pegar o medicamento lá no armário, entregar lá para a enfermagem, né? E você acaba lucrando bastante. E dessa forma, simplesmente, os hospitais acabaram com os contratos de farmacêuticos. Então, os farmacêuticos foram sendo dispensados e, no seu lugar, 1, 2 técnicos que davam conta do recado, que era simplesmente pegar o medicamento e entregar. E dessa forma, por um bom tempo, a gente teve os hospitais do nosso país inteiro sem farmacêutico, porque não se achava que o farmacêutico tivesse importância, já que ele não precisava mais manipular, então ele não tinha serventia. Isso foi, né, correndo por muito tempo, não existia nenhuma lei que obrigasse o farmacêutico a estar dentro da farmácia, e por muito tempo ele simplesmente foi banido dos hospitais. Aí chegou um determinado momento que isso aconteceu não só aqui no Brasil, mas passou a acontecer em outros países também. Obviamente que os que mais tiveram impacto foram Estados Unidos e Europa. Então, lá no começo da década de 70, os farmacêuticos, poucos farmacêuticos que ainda resistiam dentro dos hospitais, eles estavam lá por quê? Porque precisavam fazer o controle de dos medicamentos controlados, né? Então, fazer todo o registro e tudo mais dos controlados. Caso contrário, também eles não teriam serventia nenhuma, de acordo com os hospitais e as direções de hospital. E começou uma pequena revolta, vamos dizer assim, dentro dessa situação, né, no meio dessa situação, e questionamentos e tudo mais, qual que é a importância do farmacêutico. E lá nos Estados Unidos e na Europa surgiu, então, aquele movimento da farmácia clínica, tudo mais, que a gente já sabe bem, já conhece bem também, né, que acabou derivando a atenção farmacêutica, mas que, né, para mostrar que tinham, que os farmacêuticos, para mostrar que eles tinham, desculpem, eles tinham importância, eles começaram então a mostrar o que poderia ser feito. E dessa forma,
lá fora começou uma movimentação bastante grande. E olha só, década de 70, início da década de 70. Aqui no Brasil, em 1990, o nosso Conselho de Farmácia criou uma resolução, então, uma resolução de número 208, na época, então, falando ai, me fugiu a palavra. As atividades, né, que seriam do farmacêutico dentro da farmácia hospitalar. Tá, mas e daí? O conselho fazer um documento desse se ninguém pegava farmacêutico. O que aconteceu? É que mais ou menos nessa época surgiu uma lei que embasava toda a estrutura do SUS, dizendo várias coisas, né? Vou só abrir lá que chegou alguém. A legislação é bastante complexa, falando de de tudo em relação ao SUS, como que tinha que ser o funcionamento, não sei o quê. E num determinado momento, lá num artigo da legislação, aparece algo assim. Dentro da farmácia hospitalar, o responsável técnico tem que ser o farmacêutico. Ponto final. Então, quando isso está escrito dentro de uma lei, né, lei federal e tudo mais, do governo federal, o que acontece? O Conselho pegou, né, essa legislação e começou a questionar. Tá, se a lei está falando que tem que ter farmacêutico, por que os hospitais não estão tendo? Nessa época, eles foram lá para fizeram essa resolução 208 já, né, imaginando que ia ter uma luta para colocar o farmacêutico dentro da farmácia, e quando conseguissem colocar o farmacêutico lá dentro, já tinha que ter um documento dizendo quais seriam as funções do farmacêutico dentro da farmácia de hospital. E foi assim que aconteceu. Se basearam nesse pequeno artigo, dessa forma começaram a questionar judicialmente, né, por que os hospitais não tinham farmacêutico e tudo mais, e os hospitais passaram a ser obrigados a colocar o farmacêutico dentro do hospital. Mas não foi assim tão fácil também. Entendeu-se que, por muito tempo, o farmacêutico não fazia parte da equipe multiprofissional, né? E que, de repente, colocar um profissional em tempo integral, um ou mais profissionais, né, em tempo integral, talvez o hospital não conseguisse arcar com essa despesa, porque, nossa, o salário do farmacêutico é fabuloso, né? Então talvez quebrasse os hospitais. Mas foi a alegação dos hospitais, né? Não vamos ter condições de manter um farmacêutico que é um salário, né? E assim por diante. E daí o que aconteceu? Criou-se um dispositivo, né, uma legislação, dizendo que essa entrada do farmacêutico ia acontecer por etapas. Então, digamos assim, dependendo do tamanho do hospital e o número de leitos, o farmacêutico poderia e deveria ficar um determinado período do tempo. Então, o hospital, por exemplo, com até 50 leitos, lá no começo, o farmacêutico tinha que ficar 2 horas por dia só. Então, o hospital pagava para o farmacêutico ficar lá 2 horas. Tá bom. Com o passar do tempo, né, com os anos passando, essa quantidade de horas seria aumentada para 4 horas e depois até que chegasse a farmacêutico ficar trabalhando, né, durante todo o período em que a farmácia estiver funcionando. Então, a gente tem hospital hoje que a farmácia funciona só de manhã, tem hospital que funciona o dia inteiro, tem horário comercial, tem lugar que funciona 24 horas por dia, e dessa forma foi se adaptando essa carga horária do farmacêutico trabalhar.
Aí surgiu ainda nesse meio um questionamento, né, que hospital com menos de 50 leitos não ia conseguir se manter se tivesse que pagar um farmacêutico. E tem até uma legislação que fala que o hospital com menos de 50 leitos não obrigatoriamente tem que ter um farmacêutico. Mas, de uma forma geral, assim, foi se colocando o farmacêutico dentro do hospital, muito a contragosto, né? Vamos dizer, né, com todas as letras. Porém, com o passar do tempo, o próprio farmacêutico foi mostrando que, além do conhecimento dele, além do trabalho dele relacionado ao medicamento, aquele trabalho que, teoricamente, qualquer leigo poderia fazer, como alegavam anteriormente, o farmacêutico tinha muito mais coisas para oferecer. E começaram, então, a também, de forma aos pouquinhos também, eles começaram a mostrar, né, que tinham uma importância maior do que aquela importância tão minúscula que acreditavam que eles tinham. Então, os farmacêuticos começaram a mostrar que, se fosse feito um trabalho bastante interessante dentro da farmácia, uma organização maior, poderia até trazer uma diminuição de custos para o hospital. E quando se fala em diminuição de custos, né, ou aumento do lucro, os olhinhos do hospital, se é que o hospital tem olhos, né, mas os olhinhos do administrador brilham e começaram a perceber que o farmacêutico, além de tudo, além de fazer um bom trabalho, ele poderia trazer benefícios para o hospital, né, financeiros, e benefícios para o usuário. E dessa forma foi, e dessa forma tem sido. Tanto que tem vários hospitais que já estão contratando mais farmacêuticos do que aquilo que é obrigatório, que a lei obriga, né? Porque percebem que o trabalho do farmacêutico pode ser bastante positivo em todos os pontos, né? A partir do momento que é feita uma utilização correta de um determinado medicamento num tratamento, né? Digamos que seja feito um estudo de caso, né, onde o farmacêutico participa de um determinado caso lá dentro do hospital e ele utiliza o conhecimento dele, né, para sugerir medicamentos, a forma de utilização e tudo mais. Isso traz um resultado positivo que diminua o tempo de permanência do paciente dentro do hospital. Isso já é um lucro para o hospital, porque o que acontece? Enquanto o paciente está lá, ele está pagando, né? Mas às vezes quem está pagando é o sistema público de saúde e o sistema vai pagar por aqueles dias que o paciente está ali internado. Mas se o paciente fica menos tempo, aquele leito fica aberto, né, disponível para um outro paciente que já está na fila esperando e que vai trazer mais lucro, então, para o hospital. Então, tudo isso acaba sendo lucrativo para o hospital, e para o hospital, então, é interessante hoje ter o farmacêutico. Falando de definição de farmácia hospitalar, a gente tem duas aqui que são bastante interessantes, e elas são até um pouco repetitivas entre si, porque elas acabam mostrando certos pontos que são fundamentais e que estão dentro dessas definições. Então, a gente tem uma primeira definição que fala que a farmácia hospitalar é um órgão de abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa, ou seja, não é só disponibilizar o medicamento, mas tem toda a questão técnico-científica, né, de estudo, de caso, conhecimento das informações a respeito dos medicamentos e tudo mais, e administrativa. Isso é importante. Farmacêutico, dentro de uma farmácia de hospital, ele vai ter algumas funções administrativas que vão ser bem importantes.
Então, dependendo, claro, de cada caso, de cada situação, cada hospital trabalha isso de uma forma diferente. O farmacêutico pode ser o responsável por fazer os pedidos de medicamentos, né? Ele pode ser o responsável por controle de estoque e outras coisas mais que são mais administrativas do que técnicas, como muitas vezes a gente pensa, né? Então, tem toda essa abrangência em que se desenvolvem atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, dispensação e distribuição de medicamentos e materiais médicos hospitalares. Ou seja, resumindo aqui, né, a assistência farmacêutica como um todo. Então, a farmácia hospitalar, da mesma forma que lá no nosso sistema, no serviço de saúde pública, a gente tem assistência farmacêutica pensando no Brasil como um todo, né? Então, pensando em produção de medicamento, aquisição, distribuição e tudo mais, a gente vai ter a mesma situação aqui dentro do hospital, claro que de uma forma bem mais contida, mas todas as etapas da assistência farmacêutica vão se repetir aqui dentro da farmácia hospitalar. É igualmente responsável pela orientação de pacientes internos e ambulatoriais. Então, muitas vezes, as pessoas acham que eu vou trabalhar numa farmácia de hospital porque eu não preciso ter contato com muitas pessoas. Eu não sou muito de ter contato com as pessoas. Não, isso não acontece. A gente vai trabalhar hoje, cada vez mais, trabalhando diretamente com os pacientes, né? Visando sempre a eficácia da terapêutica, racionalização de custos, voltando-se também para o ensino e pesquisa, propiciando assim um vasto campo de aprimoramento profissional. Ou seja, resumindo, a farmácia hospitalar ela está embasada naquilo que a gente já viu lá no hospital, que o hospital ele está baseado em 3 grandes pontos: saúde, ensino e pesquisa. E aqui a gente repete exatamente a mesma coisa: saúde, ensino e pesquisa. E o nosso conselho, né, tem uma definição de farmácia hospitalar que diz que é a unidade clínica administrativa e econômica, então exatamente a mesma coisa do que a definição anterior, né? Dirigida por farmacêutico, isso é muito importante, né? Então não é um técnico de farmácia, não é o diretor do hospital que vai dirigir a farmácia hospitalar, é o farmacêutico, né? Ligado hierarquicamente à direção do hospital ou serviço de saúde, aqui também bastante importante, né? Essa ligação deve ser, o ideal é que ela seja diretamente, exista uma ligação direta entre a farmácia e a diretoria clínica do hospital. Nem sempre isso acontece, mas é o ideal. E também a gente explica mais tarde por que é importante. É integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas de assistência ao paciente, ou seja, a farmácia não é um órgão isolado dentro um setor isolado dentro de um hospital. Ela está ligada com várias unidades diferentes, sejam administrativas, porque a gente vai precisar de várias informações, né, e várias ligações com departamentos administrativos, né, aquisição, de compra, financeiro e assim por diante, e também unidades de assistência ao paciente. Então, na verdade, a farmácia é um intermediário ali dentre os diversos órgãos que existem dentro de um hospital. O que aconteceu aqui? O pessoal desapareceu. Não, está aparecendo ali, né? Está sim. Tá. Falando agora um pouquinho do profissional, só para a gente encerrar a aula de hoje, para vocês não ficarem muito cansados. Existe um documento da Organização Mundial de Saúde
que fez bastante sucesso, na verdade, porque esse documento falava do farmacêutico, né? Então, esse documento é chamado O Papel do Farmacêutico no Sistema de Atenção à Saúde, que a OMS criou em 97, e dentro desse texto eles falam sobre o farmacêutico 7 estrelas, que o farmacêutico tem 7 qualidades que são imprescindíveis para ele, para que ele possa ser considerado o farmacêutico, né? Então, ele tem que ter essas qualidades. E essas qualidades, então, eles chamaram de estrelas, e essas 7 estrelas são que ele tem que ser um prestador de serviços farmacêuticos em uma equipe de saúde. Ou seja, ele tem que fazer aquele papel básico do farmacêutico, né, que é o prestador dos serviços farmacêuticos. Porém, as outras estrelas são, né, um pouquinho distantes desse papel principal, mas que são extremamente importantes também. Quais seriam elas? Ser capaz de tomar decisões, ser comunicador, ser líder, ser gerente, estar atualizado permanentemente e ser educador. Então, você tendo essas 7 estrelas, né, essas 7 qualidades, você é o farmacêutico perfeito. Aquele que realmente está ligado, né, com todos os processos dentro de uma farmácia hospitalar e, né, que vai trazer os melhores resultados. Pergunto para vocês. Vocês têm essas 7 qualidades já? O que vocês acham? Acho que tem, que não tem? Acho que em desenvolvimento, né, professor? Exatamente. A gente tem que buscar o desenvolvimento, né, pessoal, Com acima de certeza. tudo, né? Com certeza. Eu pergunto isso porque eu já apresentei isso anteriormente e teve gente que falou assim, eu acho que eu não posso trabalhar numa farmácia de hospital então, porque eu não tenho certas coisas. Essas coisas a gente corre, a gente busca, né? Então essas qualidades aí não são qualidades que nascem com a gente necessariamente, a gente pode desenvolver. Então, não se sintam descartados de um trabalho dentro de um hospital, porque na verdade, são qualidades que a gente vai desenvolver com o passar do tempo, ok? Tem gente que já nasce com certas coisas, né? Como questão de ser comunicador, né? Mas nem todo mundo nasce com isso, né? Mas você pode desenvolver. E eu, pela experiência que eu tenho, principalmente essa questão, né, da pessoa que, eu sou tímido, eu tenho um pouco de vergonha, não sou bom comunicador. Essa qualidade é uma qualidade que a gente pode desenvolver dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, porque não tem jeito, a gente não conhece nenhum farmacêutico que, passado algum tempo, né, de trabalho dele já, ele não tenha essa qualidade bem desenvolvida, porque é o nosso dia a dia, né? Se você trabalha 6 meses num balcão de farmácia, meu Deus, você tem que desenvolver, não tem outra forma. Você não pode ficar se escondendo porque você tem medo de responder uma pergunta que alguém eventualmente venha fazer para você e você de repente achar que você não vai saber responder. Então, não tem jeito. Por mais que a gente tente se esconder, a gente acaba tendo que se jogar e isso acaba desenvolvendo a gente. Então, acaba desenvolvendo esse processo nosso de comunicação. Então, assim, eu vejo muita gente que fala, eu acho que eu não tenho muita essa habilidade. Deixa a pessoa se formar, deixa ela ir para uma farmácia de dispensação e vai lá conversar com ela 6 meses depois para ver se ela não percebeu o desenvolvimento que ela teve. Porque é muito o nosso trabalho, né? Então a gente tem que se colocar à frente, tem que se mostrar.
Não tem jeito. Eu posso até tentar me esconder por um tempo, mas as próprias situações acabam fazendo com que a gente não consiga se esconder. Vou contar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa extremamente tímida e quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei numa farmácia de manipulação, tal, fiquei bastante tempo, e chegou um momento que eu fui para uma farmácia de dispensação, e eu tinha um pouco de receio, porque eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente para, né, ser pego de surpresa em algum questionamento que alguém fizesse. Só que isso, né, você não consegue se esconder por muito tempo, e aí quando você menos espera, você está ali sozinho e vem alguém te questionar alguma coisa e não tem como você fugir, não tem como você se esconder mais. E isso faz com que a gente se desenvolva bastante, né? Então, é um tipo de qualidade, de habilidade que a gente adquire com o tempo. E tem outras também que a gente consegue adquirir com o tempo, dessas 7 que estão colocadas aqui. A questão da prestação de serviços, né, a gente vai desenvolver no dia a dia. Capaz de tomar decisões, a gente, na verdade, acaba sendo. A gente vai sempre ter uma equipe, né, trabalhando junto com a gente, e a gente vai comandar essa equipe, e a gente vai, muitas vezes, não vai ter escapatória, a gente vai ter que tomar decisões. Na verdade, essas decisões são diárias, né? Então, a gente acaba nem percebendo que a gente se desenvolve nesse ponto. Questão de comunicador, já falei. A questão do líder é bastante importante, né? A gente sempre vai ter uma equipe trabalhando com a gente, então vai ser necessário liderar essa equipe para que a gente consiga atingir os objetivos. Ter que ser gerente é uma coisa que também a gente pode desenvolver, né? Concordo que curso nenhum, faculdade nenhuma de farmácia desenvolve a gente dentro dessa área. Então, é sempre a questão técnica, né, a questão do medicamento e toda essa questão, né, administrativa, gerencial, fica de lado. E a gente acaba aprendendo isso no dia a dia, na prática. Mas aprende também. Ser educador também, porque, principalmente dentro do hospital, a farmácia é um ponto é um local de estágio, né, praticamente obrigatório, e a gente acaba, então, tendo que acompanhar e ensinar, muitas vezes, o estagiário, e, ao mesmo tempo, a gente precisa ensinar os nossos funcionários também, né, aqueles colaboradores que a gente tem dentro da nossa equipe. Então, ser educador também é uma coisa que vem com o tempo. A única coisa que eu acho que, claro, depende da gente também, né? Mas que aí vai precisar de um esforço maior, porque não são coisas que vêm, né? Que você vai se desenvolvendo no dia a dia, a questão da atualização permanente. Por quê? Porque medicamentos novos a gente tem quase todo dia no mercado, né? Diferentes utilizações para um determinado medicamento acontecem, né? Mudanças nas utilizações acontecem sempre. Mudanças nos tratamentos acontecem sempre. Dentro de um hospital, a gente vê isso com uma facilidade maior. Acontece, né? E a gente consegue visualizar isso mais rapidamente. Se você não se atualiza permanentemente, você não vai conseguir permanecer muito tempo dentro de uma área como essa, porque é imprescindível que você esteja sempre com aquele conhecimento dentro dos, vamos dizer assim,
do que há de mais recente. Você precisa ter esse conhecimento. Então, essa atualização permanente é muito importante. Isso só depende da gente, né? As outras qualidades também dependem da gente, mas também vão depender do dia a dia, da rotina e tudo mais, que vai ajudar a gente a se desenvolver. Porém, a questão da atualização constante, né, é um fator que depende só da gente. Mas não é difícil a gente se transformar num farmacêutico 7 estrelas, ok? Então, se vocês não têm todas essas qualidades ainda hoje, saibam que podem desenvolver. A gente tem um outro livrinho também, que é bastante conhecido na área da farmácia hospitalar. É um manualzinho chamado de Manual Básico da Farmácia Hospitalar. É um livro antigo e tal, mas ele traz algumas coisas bem interessantes. E uma dessas coisas é a descrição das habilidades que o farmacêutico hospitalar deve ter. Então, mesmo sendo antigo, esse manual fala algumas coisas legais. Então, quais são essas habilidades, né? Possuir uma boa formação técnica, perfeito. Ter boa comunicação oral, escrita e expositiva, isso aqui é muito importante. A questão da comunicação oral a gente já falou, né? Porém, duas outras coisas são muito importantes. A questão da comunicação escrita hoje é extremamente importante. A gente precisa saber escrever e saber escrever corretamente, seguindo todas as regras de linguagem, porque é uma forma de comunicação que está ali, né, na frente da gente. Então, eu recebo um e-mail, eu recebo um memorando, eu recebo um documento, e não existe nada pior do que, de repente, você receber um e-mail ou um documento mesmo, e você encontrar erros de português, ou encontrar problemas naquelas regras básicas de pontuação, esse tipo de coisa assim, bastante básico. Parece que falta, né, um pouco de conhecimento para quem, de repente, tem um pouco de dificuldade nisso. Então, é importante que se desenvolva isso e se utilize essas regras de comunicação escrita para evitar qualquer tipo de situação desagradável e tudo mais. E a questão da comunicação expositiva também é bastante importante. Não existe nada mais, eu particularmente acho que não existe nada mais desagradável do que você não saber ajustar a sua linguagem conforme o seu interlocutor. Por exemplo, nós temos um conhecimento técnico muito grande e a gente utiliza muitos termos técnicos no dia a dia, quando a gente está, né, dentro da nossa área. Mas eu utilizar esses termos técnicos para passar uma informação para um cliente, para um usuário que não tem conhecimento desses termos técnicos ou que não tem obrigação de conhecer, né, porque não é algo da área dele, e eu utilizar esse tipo de linguagem com ele, eu mostro um total desconhecimento do ser humano. Eu não estou fazendo o meu trabalho, porque o nosso trabalho como farmacêutico quando a gente está se relacionando com o usuário, é passar a orientação de forma que seja clara essa informação para ele, porque a gente necessita que ele entenda aquela informação para que ele possa reproduzir aquilo. Então, se de repente eu chego para um paciente, para um usuário, e começo a explicar como que ele tem que tomar aquele medicamento, para que serve aquele medicamento, e começo a utilizar uma linguagem técnica, e o usuário não entende nada, o que vai acrescentar isso no tratamento dele? Nada. Mas se eu consigo ajustar a minha linguagem, né, para uma linguagem que seja de fácil entendimento para ele,
ele vai utilizar isso lá no seu tratamento, na utilização do seu medicamento. Então, isso é bastante importante, a gente saber com quem que a gente está falando e qual que é o tipo de linguagem que a gente vai utilizar com cada pessoa que a gente estiver conversando, estiver passando algum tipo de informação. Então, isso é importante. Eu, particularmente, acho imprescindível você identificar com quem você está falando e, né, ajustar, então, a sua linguagem para conseguir passar as informações para ele. Outra habilidade que o manual da farmácia hospitalar fala é que o farmacêutico ele deve ter feito um estágio em farmácia hospitalar. Aqui tem uma situação interessante. Até algum tempo atrás, isso acontecia muito e a gente via isso no dia a dia. Então, digamos que um hospital vai contratar um farmacêutico. Então, eles anunciavam lá a vaga tal, vinham os farmacêuticos, né, faziam testes, tudo mais, avaliavam o currículo, não sei o quê, e de repente lá contratavam um dos farmacêuticos. Não passava um mês, o farmacêutico ia embora. Tinha que fazer todo o processo de novo. E de repente podia acontecer de o novo contratado ficar lá 1, 2 meses e ir embora. Até que começaram a perceber que os próprios farmacêuticos, muitas vezes, eles não conheciam muito bem a área da farmácia hospitalar. Então, o que acontecia? Eles iam com uma expectativa, né, eram contratados e eles tinham uma expectativa. Muitas vezes era de que a farmácia hospitalar é muito mais tranquila do que uma farmácia de dispensação. Eu cansei ou eu não gosto muito de fazer atendimento ao público, então eu vou tentar um trabalho numa farmácia hospitalar, porque lá vai ser mais tranquilo, não vou precisar ficar conversando com muitas pessoas e tudo mais. E daí, chegando, vendo a realidade, a farmacêutico simplesmente não aguentava por muito tempo e acabava desistindo do trabalho. Porque, na verdade, o trabalho dentro de uma farmácia hospitalar é extremamente agitado, é extremamente grande o trabalho, o farmacêutico não para um minuto, e ele precisa ter, né, ele tem que ser comunicativo, porque ele vai precisar trocar informações com diversos tipos de profissionais diferentes. Então, não é só ficar ali dentro da farmácia e comandar os seus funcionários. Não, é isso, é conversar com o médico, é conversar com fornecedor, é conversar com representante da indústria farmacêutica, é conversar com o diretor e assim por diante. Né? Então, a partir de um determinado momento, os hospitais começaram a dar preferência, né, então, numa contratação para aqueles farmacêuticos que conseguiam comprovar que eles tinham feito um estágio, que tinham trabalhado já dentro de um hospital, porque daí eles conheciam mais, sabiam qual seria a rotina de um farmacêutico. E dessa forma, então, hoje a gente vê muito o hospital fazendo isso. Não exige, né, mas dá uma certa preferência para quem já conhece a área. Possui conhecimentos básicos de contabilidade, porque a gente trabalha, inclusive, com controle de estoque e cálculos, tem vários cálculos de estoque e tudo mais, então é importante que o farmacêutico tenha esse conhecimento. Possui curso básico em gerência com ênfase em chefia e liderança. O manual acha interessante, né? E é interessante realmente que o farmacêutico chegue, né, com pelo menos um conhecimento básico, né, dessa área, porque ele vai precisar. Ter conhecimento básico de informática em inglês. Bom, informática nem se fala hoje em dia, para qualquer coisa é imprescindível, né? E o inglês é bastante importante, porque muitas vezes a gente vai estudar, né? E a gente vai, então, buscar informações, e essas informações estão dentro de artigos que são na língua inglesa, e a gente precisa, então, pelo menos ter uma noção, né, para que a gente possa
se virar, vamos dizer assim. E conhecer ferramentas básicas de qualidade total. Qualidade total também está ligado diretamente com a área de farmácia, como área hospitalar. Então, é bastante importante que a gente tenha uma noção, porque a gente vai, em algum momento, ter contato com essas questões de qualidade total. Gente, eu vou parar por aqui, que eu acho que é muita informação para a gente continuar, então, para não criar um desespero em vocês, achando que é muita informação diferente, a gente para por aqui e a semana que vem a gente continua. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum comentário? A Carla fez uma pergunta ali, professor. Vamos ver qual é a pergunta. Sobre estágio. Não é obrigatório, tá? Por enquanto não é obrigatório. Para nós, como? Ele não é obrigatório como estágio em homeopatia para você assumir responsabilidade, tá? Por enquanto, agora ficou a questão. Para nós, na carga horária de estágio dos estudantes, ou para nós farmacêuticos podermos trabalhar na área? Nós como alunos mesmo. Não entendi, cara. É para nós como, eu digo assim, como alunos, né? Se é obrigado para a gente fazer. Ah, tá. Dentro do nosso sistema de estágios, a gente vai ter um determinado momento que a gente vai poder escolher entre fazer estágio. Seria bom, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas a gente vai poder escolher dentro de um determinado momento se faz estágio em manipulação, dispensação, indústria ou hospitalar. Ou você pode, de repente, fazer esses 4, né, com uma carga horária razoável em cada um, ou escolher até um deles dentro desse grupo, né, para realizar seu estágio. Então, não é obrigatório, mas ele está ali disponível, ele pode ser feito, tá? Porque a gente tem visto muito os alunos fazerem ir exatamente para essa área do hospital, para essa questão de estágio mesmo, né? Porque tem um outro grupo, são 3 grandes grupos de atividades que a gente tem, que vocês têm que passar obrigatoriamente. Um deles é dentro do Sistema Único de Saúde. Então, é muito mais fácil, de repente, você estagiar num hospital que atende o SUS, né, do que conseguir um estágio numa unidade de saúde. Então, muito aluno tem feito assim: vou fazer uma carga horária de estágio para considerar como sendo hospitalar, e pelo fato de ser um hospital que atende o sistema público, eu posso considerar mais uma carga horária como sendo no estágio do SUS, como a gente chama, tá? Mas não se preocupe com isso por enquanto. Ainda falta um tempinho, né? A gente não sabe ainda como que vai ser. É dúvidas que surgem. Aham. Vocês estão em que período mesmo? No 8º, eu acho que o próximo semestre já, né? Próximo semestre, isso. Próximo semestre, daí você já tem que fazer. Mas é tranquilo, é bem tranquilo, tá? Mas para quem tem interesse na área hospitalar, é interessante que se faça exatamente por aquilo que eu falei, né? Num processo seletivo, se você falar, olha, eu fiz estágio já em um hospital, você tem muito mais chances do que alguém que não tenha, tá? Exatamente porque teve, né, durante algum tempo, todo esse problema de as pessoas entrarem, não saberem o que era, se decepcionarem, né, e saírem em seguida. Então, é interessante. Tá bom? Mais alguma dúvida?
professor. Obrigado. Ok, então. Então, gente, é isso. Uma boa semana para vocês e até a semana que vem, então. Obrigada, Boa noite, professor. Boa pessoal. noite. Boa noite a Peraí, todos. semana que vem Boa já é a noite. semana do feriado? Sim. Já é. Sim, doutor. Então, Semana gente, que vem até é daqui semana. É segunda-feira, dia 5. dia 5. Aham. Ah, não, é na outra semana ainda, né, que é o feriado. O feriado dia 7, acho que vai dar numa quarta. Isso, Peraí. numa quarta. Ah, não. Ah, é verdade. 7, 8 e 9 é recesso, se eu não me engano. Então a gente não conversa. Ah, não. Segunda-feira não tem nada a ver, né? Tô achando que é sexta-feira. Deixa pra lá, gente. Eu tenho umas loucuras assim de vez em quando. Tá, professor. Esqueçam. Vou até, Tchau, gente. Professor, boa Tá semana. bom. Valeu, vou tchau, até tchau. cortar doutor. essa parte do vídeo. Tchau. Boa Beleza, noite. tchau, tchau. Ah, obrigada. É. Tchau, tchau. Tchau.